Bom dia, muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves, a gente está começando mais um programa Heptaques, Autoconhecimento e Bem-Estar aqui na Rádio Mundial 95,7 FM, quinta-feira, manhãzinha, 6 e pouquinho da manhã, hora de levantar com uma dose de autoconhecimento, com uma dose de realidade, com uma dose de vida. Né? Nada melhor do que começar o dia falando sobre as coisas como elas são e não como a gente gostaria que fossem ou como a gente acha que são, enfim, lidando somente com aquilo que a gente tem. Eu queria te convidar para conhecer o nosso site, heptaques.com, e conhecer um pouquinho mais profundamente o nosso projeto, nossos fundamentos, nossa base, de onde a gente veio, para onde a gente quer ir, o que o projeto oferece, enfim. Entre por lá, fique por dentro, mande uma mensagem via o site, se inscreva na newsletter que vai começar a funcionar logo logo, daqui a pouquinho o nosso curso online está pronto, enfim. Vai lá, conhece tudo, me manda sua opinião, conversa com a gente, lá tem todos os canais de contato. Se você curte o Facebook, você quer conversar com a gente por lá, facebook.com/heptaques. Lá eu centralizo todas as informações do projeto, aviso sobre eventos, eu posto os vídeos dos programas que são captados aqui da Rádio Mundial, você consegue assisti-los de novo depois de ouvir pela rádio, enfim. facebook.com/heptaques. E eu queria te convidar para me mandar um e-mail com uma sugestão de tema. Do que você gostaria que a gente conversasse aqui? Qualquer tema. Obviamente que os temas que têm mais a ver com o programa, que são mais ligados à filosofia do que a gente conversa aqui, autoconhecimento, bem-estar, meditação, verdade, vida, tudo. Se você quiser que a gente fale sobre alguma coisa específica, que siga esse padrão, manda um e-mail para o oi@heptaques.com e eu vou ter o maior prazer de conversar sobre isso. Começando o nosso programa de hoje, você sabe que eu tenho muito pouco tempo livre, né, na minha vida. Minha esposa e eu, a gente tem rotinas super atarefadas, a gente trabalha bastante, cada um tem seus projetos pessoais, temos nosso casamento, a gente gosta muito de ficar junto, a gente tem nossa família, temos nossas coisas, enfim. E fazemos nossos cursos também, e a gente tem muito pouco tempo, e aí a gente conversa muito, e aí nos poucos momentos de reflexão que eu tenho, assim, naqueles espaços, naqueles intervalos de tempo que você fala, puxa, deu uma brechinha aqui, vamos pensar sobre as coisas, aí apareceu a possibilidade de conversar sobre esse tema, e sempre que me dá uma ideia de falar sobre um tema, a minha metodologia não é de buscar e estudar sobre isso, né? Eu investigo isso em mim. Eu começo a olhar para isso em mim. Primeiro, como isso funciona dentro de mim, dentro desse universo de repertório que eu construí ao longo da minha vida. Como esse assunto existe em mim. Aí depois que eu começo a olhar como esse assunto é condicionado de acordo com a minha personalidade, porque quando eu olho para um assunto sob o prisma da minha interpretação desse assunto, é uma tendência. Esse assunto está tendencionado à minha personalidade. Aí depois que eu faço isso, eu começo a tentar fazer o exercício de deixar de lado a personalidade, de deixar de lado a minha interpretação, a minha avaliação sobre o assunto, e eu tento começar a tirar os véus dele e olhá-lo sem julgamento. Sem o julgo da alma, que é o conjunto de mente e emoção. E aí as coisas começam a ficar muito interessantes, porque dessa investigação surgem insights maravilhosos, transformadores, profundos, e você começa a ter a capacidade de observar como o seu corpo lida com essas verdades que são captadas. Como o seu corpo percebe esse assunto? Por quais partes do seu corpo esse assunto reverbera? Estou falando sobre o assunto X. Se você tiver com a consciência plena, funcionando, se você estiver vivendo agora somente, você vai perceber, putz, esse assunto me dói aqui, esse assunto eu sinto um frio na barriga, esse assunto me dá um aperto no peito, esse assunto me dá uma dor de cabeça, esse assunto me faz ranger os dentes, ou esse assunto me faz ter uma variação de respiração.
Esse assunto me desencadeia pensamentos e sensações, porque o nosso corpo é o primeiro espelho da nossa alma. Navegar a nossa alma sem utilizar o espelho do corpo pode ser muito complicado, porque a nossa mente ela é mestra em perverter e subverter as coisas. Então o corpo sempre é um guia fantástico para a gente navegar a nossa alma. Bom, sem mais delongas, hoje nós vamos conversar sobre consistência e autoconfiança. Que assunto maluco, o que esse cara tá falando? Pelo amor de Deus. O intuito desse programa não é ser nada professoral. Esse programa, ao contrário do curso online que a gente vai lançar, esse programa não tem o intuito de ser uma aula, de ser um curso. Esse programa ele tem o intuito de ser uma abstração sobre assuntos do nosso cotidiano. Sobre assuntos que implicam na prática da nossa vida, no dia a dia, né? E consistência e autoconfiança, com certeza, são assuntos ligados a várias coisas que permeiam nossos fracassos e sucessos, e a gente às vezes até vai se surpreender de como isso é profundo. Existe um fator primordial na nossa vida e que hoje talvez seja a maior divindade humana, acho que já foi até tema de um programa aqui do Epitax, que é o medo. O medo, ele é a maior força motriz da ignorância humana. O medo nasce quando não nos deparamos com a coisa como é. O medo acontece quando, ao invés da gente lidar com a coisa como é, a gente evita essa coisa e projeta cenários ilusórios a partir dessa situação. E ao longo da nossa vida, desde que a gente nasce até a nossa vida adulta, até morrer, a gente, por conta da nossa ignorância, né, depende de coisas para sobreviver. Quando somos bebês, crianças, enfim, essa dependência não é só psicológica, é uma dependência fisiológica. Nós dependemos dos nossos pais para sobreviver, da nossa mãe principalmente para sobreviver. É de onde todos os nossos alimentos nos são providos. Então, existe uma dependência de sobrevivência de nós perante nossos pais. Sem os nossos pais, principalmente a nossa mãe, a gente não tem alimento, a gente não tem temperatura, a gente não tem segurança, a gente não vai conseguir se desenvolver. Então, a mente humana, por ter se desenvolvido de maneira espantosa ao longo de milhões e milhões e milhões e milhões de anos da nossa evolução, ela cria mecanismos para que a gente perceba a vida daqui para frente moldada pela experiência vivida. Isso é o senso de sobrevivência. Então, se a gente percebeu com a nossa mente que temos uma dependência dos nossos pais, principalmente a nossa mãe, para sobreviver, ela pontua essa dependência com o medo da ausência. Então a gente passa a ter medo da ausência dos pais, principalmente da mãe. Depois dessa fase, dessa dependência fisiológica que nós temos da nossa mãe, do nosso pai, como a nossa mente e a nossa alma, que é o conjunto de mente e emoções, porque nenhum pensamento vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de sentimentos e emoções, a gente já está condicionado a criar dependência com um agravante, com um acento, né, como se fosse um E com um acento circunflexo. Tipo, a dependência nasce já com o agravante do medo. E aí, depois que a gente se desenvolve, né, dessa dependência dos pais, vem a dependência do mundo, da sociedade. Aí vem a dependência de um emprego. Primeiro, a dependência da escola. Eu preciso passar em todas as matérias, eu preciso ser bom de matemática, de ciências e de português e de línguas. Eu preciso ser o melhor aluno, eu dependo disso. Meu sucesso depende disso. Meu fracasso depende disso. Medo. Depois vem a dependência de um emprego. Você precisa se sustentar.
Eu dependo desse emprego para viver. Eu dependo de dinheiro para viver. Eu dependo disso. Toda a minha felicidade, toda a minha vida está estruturada em volta do meu emprego, do meu sustento, pontuado com medo. E todas essas dependências, tudo isso que faz surgir o medo, causa uma amplificação do buraco existencial que todos nós temos, desse vazio que a gente tem por não compreender a vida nem a realidade como ela é, e isso gera um sofrimento muito profundo. Gera uma necessidade de se criar uma identidade tão forte, tão perene, que eu não oscile mais por conta dessas dependências, que elas vão sempre existir. Só que elas são amplificadas pelo nosso mental, pela nossa alma. A dependência é desse tamaninho. Só que a nossa mente, a nossa alma amplifica essa dependência e ela se transforma numa coisa monstruosa. E aí, para que a gente tente evitar esse sofrimento, dessa instabilidade, dessa vida difícil, desse amargor, a gente persegue o mito da consistência. O que é ter consistência? É ser uma pessoa estável, sem nenhum tipo de oscilação. Conhecimento. Serei o melhor aluno, serei o melhor estudante, terei o maior número de conhecimento. Pronto. Você cria uma ilusão de consistência. Serei o melhor profissional da minha área, terei o melhor emprego, porque eu vou ser estável, consistente. Só que nada é permanente. Nada na nossa vida é imutável. As coisas mudam em frações de milésimos de nanomilésimos de segundos, de frações de instantes. Tudo muda, nem essa mesa que eu estou aqui me apoiando, nem isso é imutável. A ciência já provou que ela é formada por uma constante onda de partículas subatômicas que emergem e submergem. A matéria física, por mais sólida que seja, não é imutável. E aí a gente começa a criar um mito. E essas dependências todas que existem, quando a dependência dos pais falhar, quando a dependência do conhecimento falhar, quando a dependência do emprego e da sociedade falhar, aí a gente vai se apegar a dependências mais abstratas. Eu dependo de uma ideologia política, eu dependo de um partido político, a razão do meu viver é isso. Eu dependo de um Deus, ou de uns deuses. Eu dependo da doutrina da minha religião. E aí a gente vai criando falsos rituais no nosso dia que, se a gente não fizer, lascou. As coisas vão dar errado. Aí eu preciso começar meu dia e fazer isso, e rezar e orar, e encostar no cordãozinho do santo, e fazer isso é um ritual, porque se eu não fizer isso, Nossa Senhora. A dependência é o caminho mais fácil, é um atalho para essa falsa ideia de consistência. Porque a consistência é o que nos dá essa ilusão de perenidade. Se eu for um cara estável, se eu for um cara consistente, se eu tiver minha vida toda harmonizada e plena, eu não vou oscilar. Eu não vou sofrer. E aí eu vou ter aquele bendito termo, esse unicórnio do mundo moderno, autoconfiança. Então eu vou ser um ser humano autoconfiante e motivado para enfrentar todos os problemas da vida. Isso é uma papagaiada, isso é uma besteirada, isso é uma ilusão tão grande, gente. A consistência simplesmente não existe. Nada é consistente. Nada no nosso mundo material é consistente.
Nem a matéria em si é consistente. Quanto mais aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Quanto mais as coisas que a gente não pode controlar. Eu não consigo controlar que a empresa que eu trabalho vai ser a mais próspera do mundo e que vai continuar podendo pagar meu salário. Eu não consigo controlar que meu chefe um dia não vai olhar para mim e falar, não quero mais esse cara aqui na minha empresa. Eu não consigo controlar que as pessoas que estão perto de mim vão falecer, vão me deixar, vão... Enfim, eu não consigo controlar nada. A consistência é um mito que não vai existir. A autoconfiança é uma ilusão que a nossa alma engendra em nós para que a gente diminua essa sensação de oscilação e para que a gente viva num mundo de limitações. Porque sim, a consistência e a autoconfiança, elas proporcionam uma força enorme. As pessoas autoconfiantes e consistentes, elas têm uma força, uma virilidade, elas têm um ímpeto muito forte. Então, quando a gente olha isso de fora, a gente fala, uau, essa pessoa é indestrutível, mas é o contrário. Essa pessoa é como um vidro. O vidro é dos materiais mais rígidos que existem. Só que ele é tão rígido que quebra fácil. Ele quebra fácil. Qualquer oscilação nas cadeias das moléculas que compõem esse tipo de material faz com que ele se quebre. Sim, ele é lindo, ele é forte, ele é consistente, mas ele não é, de fato, aquilo que aparenta. A vida de consistência, esse mito da autoconfiança faz com que tenhamos realidades limitadas, porque a gente precisa viver nesses currais que a gente cria primeiro na nossa cabeça, depois no nosso mundo externo. E a gente se limita a essas condições porque nada pode ser novo, porque eu tenho que me manter estável, porque eu tenho essa imagem, eu tenho esse status quo, porque eu não quero sofrer, porque eu não posso sofrer. Eu não tenho tempo para esse tipo de coisa ou esse tipo de sofrimento. Isso não me agrada, isso não me interessa, eu não tenho tempo para isso. Isso é uma vida extremamente ignorante, gente. Isso é uma vida extremamente limitada. Eu não estou vivendo a vida como ela é. Eu estou vivendo dentro de uma realidade simulada. E a qualquer momento, qualquer oscilação pode acontecer e você vai ter uma queda tão profunda, tão grande, que todo o seu universo de ilusões vai cair e você não vai ter onde sustentar. Porque ao invés de encarar as coisas como são, dentro de toda a sua capacidade de mutação, dentro de todas as variações possíveis da nossa vida cotidiana, ao invés de estarmos presentes em nós, para que a gente possa absorver o melhor e tudo que é para se absorver de todas as situações da nossa vida, as boas e as ruins, para que a gente de fato seja uma pessoa que tenha a força da adaptabilidade, a força do jogo de cintura, para que sejamos uma superfície maleável, tão maleável, que não vai se quebrar com facilidade, que a gente consegue fazer com que a nossa vida se adapte a essas realidades, que a gente consegue fazer com que a nossa alma seja permeável ao novo, e a gente não viva naqueles currais mentais que são criados para que a gente tenha essas falsas ideias de controle. É o que eu já falei algumas vezes, ser um cara sênior só é legal no emprego. Na vida, o legal é ser júnior. O legal é ser um discípulo. A palavra disciplina de verdade vem do termo discípulo. Ser um discípulo é estar pronto para esquecer tudo. Ser um discípulo é estar pronto para aprender tudo. Ser um discípulo é ter a consciência do sofrimento. Ser um discípulo é ter a consciência de que nada é permanente. Ser um discípulo é estar aberto ao novo. Ser um discípulo é reconhecer isso tudo, sabendo que não vai existir consistência real, sabendo que a nossa autoconfiança vai oscilar, porque nada é permanente, e estar aberto a isso, estar disposto a isso. E quando a gente está olhando para a coisa como ela é, quando a gente está vendo isso e não vendo o que a gente queria ver, não existe medo, porque o medo acontece no intervalo entre uma ideia e uma ação ou uma atitude. Quando eu tenho uma ideia que difere da minha ação, gera um conflito que é preenchido pela nossa alma com medos, inseguranças, incertezas. E tudo isso gera sofrimento.
Mas se eu tô aqui, se eu tô agora, se eu tô vivendo a realidade, se eu tô inteiro na realidade de mim e de fora e do todo, porque tudo é uma coisa só, esse intervalo entre a ideia e a ação não existe. Ele não vai ser preenchido com medo, porque eu não vou criar ilusões. Eu vou lidar com o fato como o fato é. Eu vou lidar com a vida como a vida é. Eu vou lidar com o medo, com o sofrimento, com a alegria, com a tristeza, com uma promoção no trabalho, com um aumento de salário, com um sucesso, com a prosperidade, com a saúde, da mesma maneira que eu vou lidar com a doença e com a derrota. Porque eu não quero ser consistente, nem ter autoconfiança. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero ser a vida. Eu não quero caçar unicórnios. Unicórnios não existem. Eu quero lidar com aquilo que é. E a realidade é muito mais fantástica do que qualquer ficção. E aí a minha realidade passa a ser um retrato fiel da minha realidade interna. O meu mundo externo passa a ser um retrato fiel do que eu sou dentro de mim. Quando os conflitos cessam, ou quando os conflitos começam a cessar em nós, eles cessam no mundo exterior, porque a nossa alma, que é o conjunto de mente e emoção, ela não é uma câmera que registra o mundo. Ela é um projetor que projeta a nossa realidade de acordo com aquilo que somos. Chega desse mito da consistência, chega dessa importância para a autoconfiança. O medo faz parte da nossa vida, o sofrimento faz parte da nossa vida. A maneira que a gente lida com isso é que muda tudo. É que muda todo o jogo. E é o que nos faz ter a possibilidade de estarmos presentes e de sermos o que devemos ser. E Epitaxis é um projeto que nasceu para nos auxiliar nessa jornada para dentro de nós, para que a transformação aconteça de dentro para fora, porque não existe essa separação. Dentro e fora são a mesma coisa. Então o Epitaxis foi criado como um curso online que se divide em 2 módulos. O primeiro módulo é um módulo de chaves de conhecimento, videoaulas e materiais de suporte para download, com métodos que se baseiam em tradições espiritualistas antiquíssimas e profundas, e ao mesmo tempo no que há de mais moderno da neurologia, da psiquiatria e da ciência atual. Então, nesse módulo 1, você vai ter acesso a conhecimentos para que você comece a vislumbrar a dinâmica oculta da nossa alma. Esses conhecimentos vão ficar latentes em você. Porque não basta você só conhecer uma coisa, você precisa ser essa coisa. E é aí que entra o módulo 2. O módulo 2 é um módulo também com videoaulas e também com materiais de apoio para download como PDFs, mas esse módulo vem com práticas de meditações guiadas em MP3 para você baixar e praticar, fazer uma prática por semana. Eu recomendo que você assista uma aula, faça a prática dessa semana, depois assista outra aula, pratique esta meditação nessa semana e assim por diante. Então, é com as práticas que nós vamos transformando esses conhecimentos que estavam latentes em nós em primeiro plantas, ou melhor, primeiro brotos, depois plantas mais sólidas e depois plantas que geram frutos. A gente começa a se transformar de dentro para fora, e aí quando a gente começa a perceber esse conhecimento, quando a gente experimenta esse conhecimento em nós, com o nosso corpo e com a nossa alma, que é o verdadeiro laboratório da existência, eu não sei mais uma verdade, eu não preciso saber algo, porque eu vou ser esse algo. É o insight, é o que transforma a nossa vida. A partir do momento que eu vejo algo nesse nível de profundidade, eu não consigo desver, eu não consigo ser o que eu era antes. Minha vida se transforma. E essa transformação só acontece dentro de nós. E aí o mundo externo começa a se transformar. E depois esses frutos vêm e a gente acaba ajudando que pessoas se inspirem e busquem se transformar. Isso é o Epitaxis. Bom, gente, o tempo voou. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo tanto quanto eu. A gente poderia ficar conversando aqui mais algumas eternidades, mas o nosso tempo é bem limitado. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria.
Eu conto com vocês. Semana que vem a gente está de volta. Conheça mais sobre o projeto eptaques.com, facebook.com/eptaques. Até a semana que vem, quinta-feira, aqui na Rádio Mundial 95,7 FM. Beijão a todos e até lá.